Olá, meu irmão, paz seja convosco, seja muito bem-vindo. Eu te convido para agora, nesse momento, você estar ouvindo uma mensagem abençoada que foi preparado para você. Então, meus irmãos, separe aí um tempinho para nós estarmos juntos, crescendo no conhecimento da palavra de Deus. E o tema de hoje é: que tipo de homem você é? Todos nós, seres humanos, sempre estamos em busca de saber que tipo de pessoa que nós somos, como nós nos relacionamos com as pessoas. E na mensagem de hoje, através da palavra de Deus, eu vou estar identificando quais são os tipos de homens que nós conseguimos descrever na passagem bíblica de hoje. E aí deixar uma reflexão para que você saiba qual é o tipo de homem que você é, que é o tema de hoje. Para a nossa mensagem, nós estaremos lendo no livro de Atos, no capítulo 3, do versículo 1 ao 8. A palavra de Deus diz: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, olhando fixo, juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Porém, Pedro lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto e se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. O que nós podemos tirar de entendimento dessa leitura bíblica com relação aos tipos de homens que nós encontramos nesses versículos que eu passei para vocês? E aí deixar uma reflexão para que você saiba qual que é o tipo de homem que você é nesse momento. No versículo 1, ele descreve, só para nós podermos já começar a entrar no entendimento aí dessa leitura, lá no versículo 1, descreve que é hora nona. O que isso significa? Que era aproximadamente a hora nona, em torno de 15 horas, 3 horas da tarde, que era um horário de costume das pessoas irem ao templo para fazer as suas orações e realizar os seus sacrifícios. Logo no versículo 2, em seguida, que nós lemos aí, descreve a porta do templo chamada Formosa. Essa porta era uma das principais portas do templo que dava acesso ao pátio principal, né? Onde muitas pessoas circulavam por ali, que eram, vamos dizer assim, um dos principais uma das principais portas de entrada. Por isso, certo dia, Pedro e João, quando estavam em Jerusalém, eles estavam, como de costume, indo ao templo fazer as suas orações. E nesse dia, eles estavam indo justamente para fazer esse tipo de fazer as suas orações, né? E aí, no decorrer dessa mensagem, desses versículos que nós lemos aí para vocês, o primeiro tipo de homem que identificamos, ele se encontra no versículo 2, que são os homens que ajudam a carregar o coxo. A Bíblia não relata se eram sempre
os mesmos homens, mas sabemos que eram homens que estavam todos os dias disponíveis para ajudar a carregar o coxo até a porta do templo. Isso representa homens que não queriam receber mais nada, estavam somente naquele momento ali com a tarefa de ajudar a carregar o coxo até a porta do templo e deixá-lo por ali, no meio do caminho. Frisar bem, deixavam ele ali no meio do caminho. O que isso representa? Representa tipos de homens que primeiramente, não iriam resolver o problema daquele homem coxo. Ou seja, simplesmente pegavam ele e deixavam por ali mesmo, na perna da porta, para que alguém resolvesse o problema dele. Eles não estavam nem um pouco preocupados com a situação daquele homem e muito menos se iriam conseguir resolver o problema dele. Simplesmente não queriam mais nada, eles tinham a missão de deixá-lo ali e deixaram ali. Provavelmente, isso eu já estou conjecturando aqui, eles também tinham a tarefa de buscá-lo no final do dia e levá-lo novamente para o local onde ele descansava. Então, eram homens que não tinham propósito, não se preocupavam com mais nada. E essa atitude representa aqueles homens que não amam o próximo, deixam o irmão necessitado no meio do caminho, não apresentam Jesus, não levam essa pessoa até a igreja, não ensinam a verdade, não mostram qual o caminho correto, que é Jesus, que é quem verdadeiramente irá resolver o problema desse homem coxo. Então, o primeiro tipo de homem que nós identificamos já nessa mensagem, que está no versículo 2, é aqueles homens que ajudam a carregar o coxo. O segundo tipo de homem, que também nós identificamos no versículo 2, é o próprio homem coxo, ou seja, o próprio coxo, que é uma pessoa que nasceu daquele jeito e vivia a vida simplesmente para pedir esmolas e migalhas, não tinha nenhum tipo de objetivo de vida. A Bíblia mesmo não diz qual é o nome do coxo. Na verdade, ninguém sabe. É apenas citado como um homem coxo, necessitado, humilhado, desprezado, que implorava para alguém lhe dar esmolas e migalhas. Vivendo dessa forma há muitos anos, ou seja, desde o nascimento, ele não conseguia enxergar qual era a sua verdadeira necessidade. Quantas vezes nós não conseguimos enxergar o que é realmente necessário para a nossa vida? Às vezes achamos que o que é necessário para a nossa vida são às vezes bens materiais, você ter um carro bonito, você ter uma roupa de grife, você ter um celular da moda, mas a verdadeira necessidade nós nunca conseguimos enxergar. Por quê? Porque nós vivemos presos como esse homem coxo, numa vida pedindo o quê? Pedindo migalhas, pedindo esmolas. E aí, esse homem aí, ele se acostumou a viver dessa forma e se contentou com isso. Então, era uma vida de esmolas e migalhas. Não tinha um objetivo, não buscava procurar o verdadeiro caminho, não tinha esse conhecimento e tampouco não corria atrás. Então, esse é o segundo tipo de homem que eu posso estar identificando nessa mensagem de hoje, que é o próprio coxo. O terceiro tipo de homem, que também encontramos no versículo 2, são os homens que entravam no templo. O que seriam isso? Eram aqueles que iam fazer as suas orações ou realizar os seus sacrifícios. O máximo que faziam quando passavam
rapidamente pela porta e olhava o coxo, era dar alguma coisinha lá, dar uma esmola, dar uma moedinha, alguma coisa ali que eles tivessem naquele momento. Esses homens, meus irmãos, eles representam aqueles que não enxergam quem está ao lado. Eles não enxergam quem está no caminho, implorando por ajuda. Estão sempre o que? Ocupados, correndo, com suas agendas cheias, com muitos compromissos. Quantas vezes nós vemos, às vezes umas pessoas que implorando por ajuda, e nós simplesmente fazemos como esses homens que estão entrando no templo, passa correndo, né? O máximo que fala ali, talvez falam um bom dia, uma boa tarde, ou dão alguma moedinha, alguma esmolinha ali, mas não estão preocupados com o que aquela pessoa está necessitando. E também isso representam aqueles religiosos, né, que estão preocupados apenas com o desenvolvimento da sua igreja entre paredes. Não estão preocupados com as almas que são verdadeiramente a igreja de Deus. Nós vivemos muito naquela correria, né? Na correria do dia a dia. Nós sabemos que isso acaba nos trazendo muitas complicações, trazendo muitas tarefas, muitas coisas que às vezes são fúteis para a nossa vida. Então, nós simplesmente fazemos como esses homens, que aqueles homens que entravam diretamente no templo sem simplesmente olhar aquelas pessoas. E aí, meus irmãos, no versículo 3 dessa leitura, nós encontramos os verdadeiros homens, que são os homens de Deus, Pedro e João, que em um certo dia, como diz a palavra, estavam indo ao templo para fazer as suas orações. Eles não estavam indo para lá com a finalidade de encontrar o coxo e dar esmola. Eles simplesmente, vamos até o templo e vamos fazer as nossas orações. Mas, meus irmãos, somente eles, homens de Deus, pararam e se importaram e se comoveram com aquele homem, com aquele irmão necessitado. Na sequência, no versículo 4, nós podemos observar que Pedro olha fixo no olho do coxo, ou seja, dá a devida atenção àquela alma necessitada. Hoje em dia, sabemos que não é a falta de tempo que faz com que estejamos sempre na correria, com nossas agendas lotadas, cheias de compromisso. Mas, na verdade, o que falta é sabermos priorizar as coisas da nossa vida. A pandemia está aí, a pandemia nos trouxe e nos ensinou isso. Quando todos nós ficamos presos em casa, tivemos tempo de sobra para que pudéssemos refletir nas coisas que fossem realmente prioridades para a nossa vida, nossa família, nossa saúde, entre outras coisas. Seguindo aí no versículo 5, Pedro pede para o coxo olhar para eles. Que quando você vai ter a sua bênção, quando você vai ter uma palavra de direção, quando você vai ter uma ordenança, você vai ter uma direção de Deus, uma sabedoria, você tem que olhar diretamente para a pessoa que está passando esse comando para você, essa instrução. Não podemos estar dispersos, né? Como às vezes a gente vê nas igrejas, a mensagem está sendo dita pelo pastor, as pessoas estão olhando sem rumo, olhando para o teto, olhando para qualquer outro lugar, menos para os olhos daquela pessoa. E aí a pessoa acaba perdendo a bênção, perdendo a direção, né? Uma outra coisa também, provavelmente aquele homem coxo
tão necessitado, ele tinha o quê? Vergonha de olhar para as pessoas. Quantas vezes nós encontramos pessoas que estão no pecado há muito tempo, se sentindo uma pessoa envergonhada e não consegue te olhar olho no olho? Por isso que Pedro, no versículo 5, pede para que o coxo olhe para eles, né? E também, uma outra coisa que esse homem coxo deveria ter em mente é que estava acostumado das pessoas nem sequer olharem para ele. Por isso que ele não se preocupou em olhar primeiramente para os olhos de Pedro e João. Mas aí, Pedro pede para que ele olhe para eles. E aí, no versículo 6, Pedro diz: não possuo nem ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E aí, meus irmãos, o milagre aconteceu. Pedro só poderia dar aquilo que possuía, que era Jesus Cristo. Dois homens simples, mas cheios do poder de Deus. Pedro e João não tinham condições financeiras, mas eram profundamente espirituais. Deram àquele homem algo que o dinheiro não pode dar. E aí, meus irmãos, eu te falo, Deus é assim. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Nós temos que ter isso em mente. Deus concede a nós além daquilo que nós pedimos ou que na nossa mente humana pensamos. Deus é infinitamente poderoso. E aí já lá no versículo 7 e 8, nós podemos observar que o homem coxo, ele queria muito mais. Ele já tinha recebido o milagre dele, que era andar, mas ele queria muito mais. Então a Bíblia, ela relata que o homem, ele entra no templo com Pedro e João, saltando, adorando, e louvando e glorificando a Deus. Isso significa que é um homem que ele queria mais, ele queria saber mais, ele queria ter mais entendimento. Ele não ficou só no milagre dele, ele queria muito mais do que aquilo. Ou seja, um homem coxo que foi humilhado e desprezado por todos, se tornou uma nova criatura, um novo homem, cheio de alegria, cheio de vida, cheio de vigor e cheio de esperança para o quê? Para recomeçar sua nova vida. Até nesse tipo de situação, infelizmente, hoje a gente vê muitos cristãos, né, nos nossos tempos mesmo, que criticam às vezes pessoas que estão orando ou louvando em voz alta nas igrejas. Às vezes está na unção, está lá, pois essas pessoas não entendem que a pessoa que passa por uma grande transformação de vida, passa por uma experiência fantástica e empolgante. Por isso, meus irmãos, eu falo para vocês que existem vários tipos de homem que nós podemos encontrar na nossa leitura bíblica. Só que nessa passagem nós encontramos 4 tipos, que são aqueles que nós temos que estar sempre atentos, e somente um tipo de homem que é o que nós temos que nos espelhar. E aí, meus irmãos, eu concluo a nossa mensagem de hoje, uma mensagem breve, mas uma mensagem de reflexão para a sua vida, para o seu entendimento, onde eu concluo fazendo as seguintes perguntas, que são perguntas para a sua reflexão. E você, meu irmão, como homem de Deus, que eu sei que você é, o que você pode oferecer para as pessoas, para a sua família,
para seus amigos, para seus colegas de trabalho? O que você pode oferecer para essas pessoas? E aí eu faço a pergunta chave para a mensagem de hoje: que tipo de homem você é nesse momento? Que tipo de homem você é nesse momento? É aquele que ajuda a carregar o coxo e larga no meio do caminho sem se preocupar? É aquele que é carregado, ou seja, o próprio coxo, sendo humilhado e desprezado? É aquele que entra no templo sempre na correria, sem dar atenção devida aos irmãos, muitos compromissos, você não tem um tempo para conversar com o irmão. Às vezes o irmão está precisando de uma conversa, desabafar alguma coisa. Só que são aqueles homens que entram no templo. É esse tipo? Ou, meus irmãos, vocês são aqueles homens cheios do poder de Deus, que olha e dá atenção, oferece o melhor, oferece uma nova vida para o próximo, levando ele ao encontro de Jesus Cristo, levando ele ao conhecimento da verdadeira busca para os problemas da vida dele. Você leva ele para o único e verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo? Então, meus irmãos, fica essas perguntas de reflexão para que você possa analisar o seu momento atual e ver aonde que você se encaixa nesse momento. Ou seja, que tipo de homem que você é. Vou estar fazendo uma oração para a sua vida, uma oração para seus familiares, uma oração pedindo a Deus que os proteja cada vez mais. Aproveite esse momento para que você faça essa conexão e comunhão com Deus. Deus sabe, como eu falo várias vezes nas mensagens, Deus sabe quais são as suas promessas para a sua vida, mas Ele quer ouvir da sua boca o que você necessita. Deus já sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. Vamos aproveitar esse momento, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, entramos nesse momento na Sua presença, Senhor, onde eu coloco a vida desse irmão que está vendo e ouvindo essa mensagem no dia de hoje, Senhor, que o Senhor traga para ele a verdadeira revelação de qual que é o caminho, Senhor, qual o caminho. Nós sabemos que o único caminho é o seu Filho Jesus, Senhor. Que o Senhor dê direção, dê todo um discernimento, Senhor, para que ele saiba definitivamente que tipo de homem que ele é. Que aquele homem cheio do poder de Deus, que aquele homem que é um discípulo de Jesus Cristo, que aquele homem que está lá para levar o Evangelho a todos os cantos dessa terra, que aquele homem que está lá para estar olhando para os necessitados, os humilhados, os desprezados, Senhor, e levando eles a estar junto contigo, Senhor. Ó Deus, dê todo vigor para eles, Senhor, para que eles possam ter ânimo para estar trabalhando nessa obra, Senhor. Ó Deus, visite-lhe, visite a casa deles, visite os seus familiares. O Senhor sabe quais são as suas necessidades. Esteja sempre suprindo as necessidades dessa pessoa, desse irmão, Senhor, no seu trabalho, nos seus negócios, Senhor. Ó Deus, traga provisões e que eu te peço, Senhor, fortaleça a saúde dele para que ele esteja com todo aquele vigor físico, Senhor, para que possa estar atuando dia a dia na sua obra, Senhor. Proteja-os de todo mal, seus familiares, seus filhos, Senhor.
Não deixe que nenhuma seta do inimigo venha, Senhor, atuar na vida deles, Senhor. Anulamos e repreendemos toda e qualquer ação do maligno, Senhor. É que eu te peço, Senhor, através dessa oração, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, mais uma vez agradeço por você ter separado um tempinho aí para poder estar vendo e ouvindo essa mensagem, que eu tenho certeza que são mensagens poderosas para te dar uma reflexão da sua vida, uma palavra onde a sabedoria é o que impera e o que Deus está nos revelando através de todas essas mensagens. Eu espero que você tenha uma semana abençoada, uma semana de vitórias. E se você gostou desse vídeo, vá lá, dê um like no vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe muitas vezes, cada vez mais, para que essa mensagem chegue às pessoas que necessitam estar ouvindo também essa palavra abençoada de Deus. E espero revê-los na próxima semana, na próxima mensagem. Então, meus irmãos, um forte abraço, fiquem com Deus.